Amadores do rádio emissão, vanguardeiros da terra e do ar. Somos todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam além mar. Noite e dia na escuta ficar, aguardando um destino. Olá! Hoje o programa Revendo a História está sendo um programa muito alegre, muito descontraído, porque chegamos aqui nessa casa que tem um visual lindo, fomos muito bem recebidos, mas na verdade nós queremos falar com vocês sobre o que o dono dessa casa faz. É um hobby, mas não é um hobby de brincadeira, é um hobby técnico-científico, que muita gente pensa que é coisa do passado, mas não é não, está cada dia mais moderno. Hoje nós vamos conversar com o Anderson Medeiros Lopes e o Anderson, trouxe o auxílio luxuoso do amigo Fábio Rous. Olha, Fábio Rous. O Fábio veio de Itaipava para nos ajudar aqui nessa conversa. Nós vamos conversar sobre radioamadorismo no Brasil. Anderson, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E tem uma historinha já para começar interessante. Como é que você conheceu o Fábio? A história começou em 1980, no meu caso, né? Quando um tio meu veio de Angra com um rádio, na época era um PX, e mostrou para o meu pai lá, e meu pai ficou muito entusiasmado. Como eu tinha 10 anos de idade, eu falei, pô, que negócio é esse? Então, escutar as pessoas conversarem através de um rádio, ficar impressionado, que naquela época não existia celular, não existia, praticamente o telefone era uma coisa praticamente extinta, né? Estava começando aquela época. Então, conversar com o teu vizinho, ou então com um amigo do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, por um rádio, eu falei, pô, impressionante. Isso veio crescendo, melhorando, saindo do PX, pulando para o radioamadorismo. O Fábio também veio dessa época, que era uma amizade, era uma família muito bacana. E foi aprimorando. Hoje existem competições maravilhosas no radioamadorismo. Não é aquela velharia, entre aspas, equipamentos modernos. E é uma distração. Para você chegar em casa com o estresse do trabalho, liga o rádio, fala com o mundo todo. Acho que não é só um hobby, é uma diversão. Isso. Mas o Fábio vai dizer como é que foi que vocês se conheceram. Olha, a gente ouve tanto falar de namoro de internet, né? Mas tem também amizades de radioamadorismo, tá? Conta aí, Fábio. Na verdade, como ele falou, o pai dele incentivou ele, meu pai também me incentivou na época. Me incentivou por acaso, né? E o pai dele e o meu pai se encontraram no clube, no PX Clube, e que ele não deve dar uma conectada na história. E a gente também era moleque, né? Eu tinha 11 anos, na verdade, eu ia fazer 12, ele já tinha 10, ele ainda tinha 10, já porque eu era mais velho, né? Sou mais velho até hoje, o tempo não para. No tempo. Então a gente se encontrou e ele se apaixonou pelo hobby, eu também. E não vou falar que eu me apaixonei por ele, porque é brincadeira, né? Afinal, isso aqui é amizade, né? Amor, assim, amizade. E foi assim, já vão quantos anos, Anderson? Mais de 80 até 2017, 37. 37 anos, né? Aí as vidas foram... Cada um foi. E tem um outro lance interessante, vou contar mais um pedacinho. Eu sou da Marinha, né? Na verdade, agora estou aposentado da Marinha. Adoro falar isso, essa palavra aposentado. É tão bom, pouca gente vai se aposentar, né? E... Verdade, né? E... o Anderson, eu fiz uma viagem para Angola, né? Fui sozinho lá, eu era recém-casado, inclusive, tinha 1 ano e pouco de casamento. E o único contato que a gente tinha de Angola para minha casa, com os familiares do pessoal da Marinha que estava lá, era através do rádio amador. E o colega que vinha para a minha casa receber as mulheres, né, do pessoal. As esposas. Isso, as esposas, exatamente. As esposas do pessoal que estavam comigo, lá, eu como estação de rádio. Desculpa, eu corrigi esposa, porque ele disse assim, o pessoal que vinha na minha casa receber as mulheres, pois é, eram as esposas, tá, gente? As esposas do pessoal que estavam comigo lá em Angola, né? O Anderson se propôs, aí ele ia para minha casa,
para dar assessoria técnica, fazer o contato, fazer a ligação, ver se estava tudo direitinho. Como você sabe, é um hobby muito técnico, né? Então precisa de alguém técnico para poder fazer esse contato. Tem um técnico que eles falaram agora mesmo um para o outro. Parece que tem um vocabulário próprio, gente. É um idioma novo. Um disse para o outro assim: vamos fazer um JTY. 65, JT65. Eles querem fazer um JT65. JT65 é um tipo das modalidades do radioamadorismo. Radioamadorismo é um hobby, para mim é uma paixão. Para o Anderson também, não tenho a menor dúvida disso. Eu vou chamar de hobby, né? É um hobby com um pluralismo muito grande. E uma das modalidades, que eu posso te botar no mínimo, encher minhas duas mãos aqui com modalidades, é uma das modalidades que a gente utiliza para fazer contatos, que é nada mais nada menos que um protocolo que o computador faz a decodificação do sinal que vem via rádio. E a gente faz a mesma coisa, o computador cria um novo protocolo e transmite via rádio para outro colega que está, sei lá, no outro lado do mundo. Então não é mais aquele radioamador que eu conheci quando criança. O radioamador, quando criança, era aquele aparelho quadrado, a pessoa ficava ali falando. Agora já é tudo ligado em link de internet, de computador, né? Então agora mudou bastante. E vocês falam com o mundo inteiro, já estou sabendo. Em que língua? Normalmente a língua oficial é inglês, né? Não necessariamente que eu fale inglês fluente, mas é o código Q, o código fonético do radioamadorismo, então você consegue entender que letras e números é uma coisa que eu tinha essa barreira. E há pouco tempo a gente vai praticando, principalmente na parte de competição, que chama-se contest. Tem a competição, tem várias modalidades, então a gente exercita. Cada dia aprende um pouquinho. Eu treino o ouvido para isso. Ô Anderson, quem quiser ser radioamador, é só pegar uma antena dessa que nós vimos nas imagens, que depois vocês vão ver, colocar a antena, pagar um dinheirão pelo equipamento, que eu imagino, e pronto? Ou tem que legalizar, pedir licença? Boa pergunta. Não, o radioamadorismo não é só comprar um equipamento, ligar na tomada e falar. Primeiro tem que conhecer alguma coisa de eletrônica ou elétrica, de outros detalhes que talvez não venha ao caso. Primeiro de tudo, para fazer uma prova para radioamadorismo, você tem que estudar ética operacional, legislação e técnica operacional. São 3 provas pela Anatel, você pega um prefixo. Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. Isso, é a mesma de rádio, televisão, inclusive para comunicações. Exatamente. Isso aí compreende até um pouco da segurança nacional, né? Um aparelho que daqui de Três Rios, você pode falar com pessoas da Rússia, como eu vi agora mesmo, tinha um falando ali alguma coisa, algo como vodka, Orloff, Strogonoff, eu ouvi. É verdade. Então você faz essa prova e tem também para a classe A, que nós somos classe A, tem o CW, tá aqui. Para muitos, isso não existe mais para o radioamadorismo. Existe, sempre vai existir, e se for extinto para a prova, vai continuar existindo para a modalidade de radioamadorismo. Aí faz a prova e está apto, pode começar a falar. Sim, Mas tem que ter uma licença, né? Sim, uma licença, a estação é um COER, é o certificado de operador de estação de radioamador, e a licença em si, dizendo seu prefixo e até a potência que você pode operar. No caso, o nosso é até 1 kW, quer dizer, 1000 watts de potência. Irradiados. Qual é o seu nome no mundo do radioamador? Não tem. Um prefixo? PY1 França Itália, FI. Por que França Itália? É decodificação. Ah, tá. PY1 FI. Ele é o PY1 FI. Pronto. Fábio, você é o? PY1 ZV, ou Papa Yankee 1 Zulu Victor. Olha, eu não entendi nada, mas eu avisei a vocês que eles têm um dicionário próprio, uma linguagem própria. Daqui a pouco a gente vai voltar para conversar mais sobre radioamadorismo, que essa conversa está muito boa. Avante RNR, desfaldai a bandeira do porvir.